Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Adlin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando com o seu programa semanal de saúde com muitas dicas para você. Hoje, sábado, 6 de abril de 2024, na reflexão com o pastor Emerson, ouviremos a continuação do livro de Êxodo, onde ele tirará lições valiosas para nossas vidas. E no quadro das curiosidades, Lily Bold falará sobre os alimentos que são bons para o estômago e passará também uma receita. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem e este deve fazer a sua parte cuidando. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM, que alegria estar com você mais uma vez. Mais uma semana falando do amor de Deus, lendo a sua palavra e conectado com a Bíblia, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a mensagem tão linda que Deus deixou para mim e para você. Semana passada nós falamos um pouco sobre Êxodo capítulo 7, do verso 14 em diante, onde fala um pouco ali da teimosia do faraó, que também muitas vezes nós somos também muito teimosos, né? E na sequência, vieram então pragas, porque o faraó não quis libertar o povo de Deus, e ali vieram algumas pragas. A primeira praga as águas tornaram-se em sangue. A segunda praga, tiveram rãs por todos os lugares, infestados de rãs. Terceira praga, piolhos nos animais, nas pessoas, muito piolho. A quarta praga foram moscas assim incontáveis. A quinta praga, peste nos animais, os animais morreram e ficaram todos cheios de pragas. A sexta praga foi úlceras. As pessoas tinham feridas enormes em todo o corpo. Sétima praga, uma chuva de pedras que destruiu tudo. Oitava praga, gafanhotos que limparam todas as lavouras. Nona praga, trevas, escuridão por alguns dias. E a 10ª praga, aí nós vemos a morte do primogênito. Olha, com todas essas pragas, o faraó ainda foi resistindo. Mas agora na 10ª praga, a gente vai ver o que aconteceu. E é interessante que o faraó foi resistindo, e agora vem um momento muito difícil. E é interessante que a Páscoa, ela foi instituída neste contexto. Antes da 10ª praga, a Páscoa foi instituída. Eu quero ler com vocês então agora Êxodo capítulo 12, do verso 21 até o verso 28. Diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai as vergas da porta
e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rio é este? Respondereis, é o sacrifício. Que rito é este? Responderei, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. É muito interessante que Deus, ele sempre protegeu os seus filhos. Sempre protegeu os seus filhos e continuará protegendo. Deus, ele não desampara os seus filhos. Nunca deixou os seus filhos sozinhos. Nunca deixou os seus filhos desamparados. E agora, o povo precisava sair do Egito para poder ter a sua própria terra. E o coração de Faraó estava endurecido, mas agora, nessa 10ª praga, com certeza agora, ele libertaria o povo e deixaria o povo ir. E acontece que a Páscoa foi instituída assim, como a gente acabou de ler. O povo de Deus colocou sangue nas ombreiras das portas. E o anjo que passaria ali, ceifando os primogênitos, não passaria na porta dos hebreus. Mas uma ressalva, daqueles que fizeram o que Deus pediu. Mas será que teve algum hebreu que não colocou sangue nas portas? Olha, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Com certeza teve alguém que não pôs. E será que algum egípcio também, sabendo da história, talvez possa ter colocado também o sangue? Também creio que sim. Sabe que Deus, ele é tão justo que ele deixa aberto a todos aqueles que quiserem fazer o seu chamado, obedecer o seu chamado, fazer a sua vontade. E a festa da Páscoa é isso, é a libertação do povo de Deus da mão dos egípcios. E o que aconteceu foi isso. Se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai ver que os primogênitos todos foram ceifados. Houve muita tristeza na terra. E agora o faraó manda que o povo vá embora. E o povo sai, vai embora. Mas nós vamos estudar mais para frente, que depois que o povo saiu, ele mandou seu exército buscar o povo de novo. Eita, que coisa, né? Muitos de nós temos um coração assim também, né? Duro, complicado. Mas Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, e Ele conhece cada um de nós. E agora, pensa um pouquinho, como é que você está com as coisas de Deus? Será que também você é essa pessoa que sabe o que vai acontecer, mas não dá tanta confiança, não dá tanta importância? Vai deixando as coisas acontecer de qualquer jeito, porque você acha que no final Deus vai te perdoar? É muito complicado isso. Nessa Páscoa, o que aconteceu lá no Egito? Infelizmente ou felizmente, todos que ouviram a voz de Deus foram salvos. Mas aqueles que não ouviram a voz de Deus, ignoraram o que Deus tinha falado, infelizmente todos tiveram seus filhos primogênitos mortos. Você sabe que o mundo está para acabar. A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia deixa muito claro que nós estamos nos tempos do fim.
ou no fim dos tempos. Exatamente no final do tempo. Sabe que tempo é este? É o tempo deste planeta, onde Jesus vai ter que voltar para buscar você e eu. Mas que mensagem é essa, pastor? Esta mensagem é uma mensagem bíblica. E se você ler a Bíblia, você vai entender que Deus vai voltar a buscar os seus filhos, aqueles que escolheram servir a Deus. Nesse dia ali da Páscoa, lá no Egito, aqueles que escolheram ser fiéis a Deus e ouviram a voz de Deus, conforme ele falou, e colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, tiveram a sua família liberta daquela questão da morte. Como está hoje a tua família? Como está hoje você, o teu coração? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem escutado e tem praticado aquilo que Deus tem falado na Bíblia? Olha, se você não está fazendo isso, você está correndo um grande risco. Por isso o conselho que eu te dou hoje: leia a Bíblia e começa a fazer o que ela está te falando. Aqueles que ouvirem a palavra de Deus e fizerem aquilo que está escrito na Bíblia, esses terão também a Páscoa, a salvação. Esses terão a libertação do pecado quando Jesus voltar para nos buscar. E ele está muito próximo de voltar. E se você quiser receber um estudo bíblico, entre em contato com a rádio e peça um estudo bíblico, que nós vamos ter pessoas que vão até a sua casa para que deem estudo bíblico para você. Não perca tempo. Entre em contato hoje mesmo com a rádio e você pode estudar e se aprofundar mais na palavra de Deus. Faça isso. Não perca tempo. Se prepare, porque Jesus está voltando. Deus te abençoe. Leia a Bíblia e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia, bom dia! Vamos a continuar falando sobre os alimentos para o estômago. E hoje vamos a falar algumas curiosidades sobre os alimentos. Ali, vocês sabiam que a aveia contém uma mucilagem que a faz suavizante e protetora da mucosa? Os flocos de aveia cocidos constituem um alimento muito recomendável em caso de gastrite. Vocês também sabiam que a batata é nutritiva, antiácida, suavizante e sedativa? Por isso é muito indicada para alimento básico e em caso de úlceras gastroduodenal. Também as romãs são muito boas para nosso estômago. O suco de romãs reduz a acidez do estômago e o refluxo esofágico. Também o mamão e o abacaxi contêm enzimas digestivas que facilitam o trabalho do estômago e favorecem a digestão. Já eu vou passar para vocês uma receitinha. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Por meio de exercício ativo ao ar livre todos os dias, o fígado, os rins e os pulmões também serão fortalecidos para desempenharem sua obra. Trazei em vosso auxílio o poder da vontade, o que resistirá o resfriado e comunicará energia ao sistema nervoso. Em pouco tempo notareis de tal maneira os resultados benéficos do exercício e do ar puro, que não mais desejareis viver sem essas bênçãos. Vossos pulmões, privados de ar, seriam semelhantes a uma pessoa faminta com falta de alimento. Na verdade,
podemos viver mais tempo sem alimento do que sem ar, o alimento provido por Deus para os pulmões. Por conseguinte, não o considereis como um inimigo, mas como uma preciosa bênção divina. Ar puro e luz solar. Sob hipótese alguma, deve-se privar as pessoas doentes de um completo suprimento de ar fresco em condições atmosféricas agradáveis. Seus dormitórios nem sempre poderão ser construídos de maneira a permitirem que as janelas ou portas sejam abertas sem atraírem a corrente de ar diretamente sobre eles, expondo-os assim a apanharem resfriado. Em tais casos, as janelas e portas devem ser abertas em um aposento contíguo, permitindo assim que o ar fresco penetre no quarto ocupado pelo doente. O ar fresco proporcionará muito maior benefício às pessoas enfermas do que medicamentos e é muito mais necessário a elas do que o seu alimento. Elas passarão melhor e se recuperarão mais depressa quando privadas de alimento do que quando privadas de ar. Muitos doentes têm sido confinados por semanas e até meses em quartos fechados, sem contato com a luz e o puro e revigorante ar exterior, como se o ar fosse um inimigo mortal, quando este é exatamente o remédio de que necessitam para torná-los curados. Esses remédios valiosos que o céu providenciou, sem dinheiro e sem preço, foram postos de lado e não somente considerados inúteis, mas até como inimigos perigosos, enquanto venenos prescritos por médicos foram tomados com cega confiança. Milhares têm perecido por falta de água e ar puro para que pudessem continuar vivos, e milhares de sofredores que constituem um fardo para si mesmos e para os outros pensam que sua vida dependa da ingestão de remédios dos médicos. Estão constantemente precavendo-se contra o ar e a evitar o uso de água. Necessitam eles dessas bênçãos a fim de que possam tornar-se bons. Se eles fossem esclarecidos e deixassem os remédios de lado e se acostumassem ao exercício ao ar livre e à entrada de ar em suas casas no verão e no inverno e usassem água pura para beber e banhar-se, sentir-se-iam relativamente melhores e mais felizes, em lugar de levarem uma existência deplorável. A saúde da enfermeira deve ser considerada. É dever das atendentes e enfermeiras dispensarem cuidado especial à sua própria saúde, de modo especial em casos graves de febre e debilidade. Não deve a mesma pessoa ser rigorosamente confinada ao quarto dos enfermos. É mais seguro ter 2 ou 3 em quem confiar-se, que sejam enfermeiras cuidadosas e entendidas, revezando-se estas e participando do cuidado e confinamento dos pacientes. Cada uma deve fazer exercício físico ao ar livre, tanto quanto lhe seja possível. Isto é importante para as atendentes de pessoas enfermas, especialmente se os amigos do doente se acham entre a classe que continua a considerar como inimigo o ar, quando admitido no quarto dos pacientes, e não permitem que as vidraças sejam levantadas ou as portas abertas. Em tais casos, o doente e as atendentes são obrigados a respirar o ar venenoso de dia para dia, em virtude da indesculpável ignorância dos amigos do doente. Em não poucos casos, as atendentes são ignorantes das necessidades do organismo e da relação que o respirar ar puro mantém para com a saúde e da influência destruidora sobre a vida, da inalação do ar impuro do quarto de um paciente.
Em casos tais, a vida do doente é posta em perigo e as próprias atendentes estão sujeitas a contrair enfermidade, perderem a saúde e talvez a vida. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. Como prometido, eu vou passar a receitinha de uma infusão que é digestiva, carminativa, ou seja, antiflatulências, antiesmética, que alivia as náuseas. E vocês sabiam que esta combinação de alcaçuz, erva doce e gengibre desinflama o estômago e facilita a digestão? Já estou passando a receita, anota ali. Uma colher de raiz seca e trituradas de alcaçuz, meia colher chá de semente de erva doce e meia colher sopa de gengibre ralado. Ferver os ingredientes en agua durante 2 o 3 minutos, deixar en reposo durante algunos minutos y coar. Tomar de 2 a 3 xícaras por dia, preferentemente antes das refeições. Até a próxima semana. E agora, no programa Vida Plena, princípios educacionais. Considerai, pois, aquele, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No mestre enviado de Deus, o céu deu aos homens o que de melhor e maior possuía. Aquele que tomara parte nos conselhos do Altíssimo, que habitara no íntimo do santuário do Eterno, foi o escolhido para, em pessoa, revelar à humanidade o conhecimento de Deus. Todo o raio de luz divina que já atingiu nosso mundo decaído foi comunicado por meio de Cristo. É Ele que tem falado por intermédio de todos os que em todos os tempos têm declarado a palavra de Deus ao homem. Toda a excelência manifestada nas maiores e mais nobres almas da terra era reflexo dele. A pureza e beneficência de José, a fé, mansidão, longanimidade de Moisés, a firmeza de Elias, a nobre integridade e firmeza de Daniel, o ardor, o sacrifício próprio de Paulo, o poder mental e espiritual manifesto em todos estes homens e em todos os outros que viveram sobre a terra, não foram senão centelhas procedentes do resplendor de sua glória. Nele se encontrara o perfeito ideal. A fim de revelar este ideal como o único verdadeiro modelo a ser atingido, a fim de mostrar o que todo ser humano poderia tornar-se, o que mediante a habitação da divindade na humanidade se tornaria todos os que o recebessem, para isso veio Cristo ao mundo. Veio para mostrar como os homens devem ser ensinados, conforme convém a filhos de Deus, como devem praticar na terra os princípios do céu e viver a vida celestial. O maior dom de Deus foi concedido a fim de satisfazer a maior necessidade do homem. A luz apareceu quando as trevas do mundo eram mais intensas. Por meio dos falsos ensinos, a mente dos homens por muito tempo andara desviada de Deus. No sistema de educação que então prevalecia, a filosofia humana havia tomado o lugar da revelação divina. Em vez da norma de verdade conferida pelo céu, os homens haviam aceitado outra de sua própria criação. Tinham se desviado da luz da vida para caminhar nas fagulhas que eles haviam acendido. Tendo se separado de Deus e confiando unicamente no poder da humanidade, sua força não era senão fraqueza. Mesmo as normas estabelecidas por eles próprios eram incapazes de atingir. A falta da verdadeira excelência era suprida pela aparência e profissão. A semelhança tomou o lugar da realidade. De tempos em tempos levantavam-se mestres que apontavam aos homens a fonte da verdade. Enunciavam-se princípios retos e vidas humanas testemunhavam de seu poder. Mas tais esforços não produziam impressão duradoura. Havia breve repressão na corrente do mal, mas o seu curso decadente não estacionava. Os reformadores foram como luzes a brilhar nas trevas, mas eles não as puderam repelir. O mundo amou mais as trevas do que a luz. Quando Cristo veio à Terra, a humanidade parecia estar rapidamente atingindo o seu ponto mais degradante.
Os próprios fundamentos da sociedade estavam minados. A vida se tornara falsa e artificial. Os judeus, destituídos do poder da palavra de Deus, davam ao mundo tradições e especulações que obscureciam a mente e amorteciam a alma. A adoração de Deus em espírito e verdade tinha sido suplantada pela glorificação dos homens em uma rotina infindável de cerimônias de criação humana. Pelo mundo todo, os sistemas todos de religião estavam perdendo seu poder sobre a mente e a alma. Desgostosos com as fábulas e falsidades e procurando abafar o pensamento, os homens volviam à incredulidade e ao materialismo. Deixando de contar com a eternidade, viviam para o presente. Como deixassem de admitir as coisas divinas, deixaram de tomar em consideração as humanas. Verdade, honra, integridade, confiança, compaixão estavam abandonando a terra. Ganância implacável e ambição absorvente davam origem a uma desconfiança universal. A ideia do dever, da obrigação, da força para com a fraqueza, da dignidade e direitos humanos era posta de lado como um sonho ou uma fábula. O povo comum era considerado como bestas de carga ou como instrumentos e degraus para que subissem os ambiciosos. Riqueza e poderio, comodidade e condescendência própria eram procurados como o melhor dos bens. Caracterizavam à época a degenerescência física e o torpor mental e a morte espiritual. Assim como as más paixões e os maus propósitos dos homens baniram a Deus de seus pensamentos, também o esquecimento dele os inclinou mais fortemente para o mal. O coração, amando o pecado, imputou a Deus os seus atributos, e tal concepção fortaleceu o poder do pecado. Propensos à satisfação própria, chegaram os homens a considerar a Deus tal como eles mesmos, a saber, como um ser cujo objetivo fosse a glorificação própria, cujas ordenanças se acomodassem a seu próprio prazer. Ser este pelo qual fossem os homens elevados ou rebaixados, conforme favorecessem ou impedissem ao seu propósito egoísta. As classes inferiores consideravam o ser supremo mal diferindo de seus opressores, sobrepujando-os apenas no poder. Por tais ideias se modelava toda forma de religião. Cada uma delas consistia num sistema de exação. Por meio de dádivas e cerimônias, os adoradores procuravam tornar propícia a divindade, a fim de se assegurarem de seu favor para seus próprios fins. Tal religião, não tendo poder sobre o coração e a consciência, não poderia deixar de ser senão uma rotina de formalidades de que se cansavam os homens e de que anelavam libertar-se, exceto naquilo que lhes aproveitasse. Assim, o mal, sem restrições, tornava-se mais forte, enquanto o apreço e o desejo do bem diminuíam. Os homens perderam a imagem de Deus e receberam o estigma do poder diabólico pelo qual eram dirigidos. O mundo todo estava se tornando uma fossa de corrupção. Havia apenas uma esperança para a raça humana, a de que fosse lançado um novo fermento naquela massa de elementos discordantes e corruptores, de que se trouxesse à humanidade o poder de uma nova vida, de que o conhecimento de Deus fosse restaurado no mundo. Cristo veio para restaurar este conhecimento. Veio para remover o falso ensino pelo qual os que pretendiam conhecer a Deus o haviam representado de uma maneira errônea. Veio para manifestar a natureza de sua lei, para revelar em seu próprio caráter a beleza da santidade. Cristo veio ao mundo com um amor que se fora acrescendo durante a eternidade. Varrendo aquelas exações que tinham atravancado a lei de Deus, mostrou ele que esta é uma lei de amor, uma expressão de bondade divina. Mostrou que na obediência a seus princípios se acha envolvida a felicidade da humanidade e com ela a estabilidade e o próprio fundamento e arcabouço da sociedade humana. Longe de fazer exigências arbitrárias, a lei de Deus é dada ao homem como um amparo e escudo. Quem quer que aceite seus princípios achar-se-á preservado do mal. A fidelidade para com Deus compreende a fidelidade para com o homem. Assim, a lei resguarda os direitos, a individualidade de cada ser humano. Ela restringe da opressão os que estão em posição superior e da desobediência os que se acham em posição subordinada. Garante o bem-estar do homem tanto neste mundo como no vindouro. Ao que obedece é o penhor da vida eterna, pois exprime os princípios que permanecem para sempre.
Cristo veio para demonstrar o valor dos princípios divinos, revelando o seu poder na regeneração da humanidade. Veio para ensinar como estes princípios devem ser desenvolvidos e aplicados. Para o povo daquela época, o valor de todas as coisas era determinado pela aparência exterior. À medida que aumentara em pompa, a religião declinara em eficácia. Os educadores de então procuravam impor-se ao respeito pelo aparato e ostentação. Com tudo isto, a vida de Jesus apresentava assinalado contraste. Sua vida demonstrou a inutilidade das coisas que os homens consideravam como os essenciais na vida. Nascido no mais rude ambiente, participando do lar e passadio de um camponês, da ocupação de operário, vivendo vida de obscuridade, identificando-se com os labutadores desconhecidos do mundo, seguiu Jesus, entre tais condições e ambiente, o plano divino da educação. As escolas de seu tempo, que engrandeciam as pequenas coisas e amesquinhavam as grandes, ele as não procurou. Sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das Escrituras e da natureza, e da experiência da vida, compêndios divinos cheios de instruções a todos os que lhes trazem mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. E o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Assim preparado, saiu para sua missão, exercendo no seu contato com os homens, a cada momento, benéfica influência e poder transformador, como jamais havia testemunhado o mundo. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.